Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil, aqui pela TV CIE. Meu convidado a Pensar o Brasil hoje é o cientista político Luiz Felipe Dávila, que também é fundador do Centro de Liderança Pública aqui em São Paulo. Dávila, seja bem-vindo a Pensar o Brasil. Muito obrigado, Piotr. É sempre um prazer estar com você discutindo um pouco o futuro do nosso país. Dávila, já conversamos algumas vezes sobre gestão pública, que é exatamente o tema ao qual você se dedica há muitos anos. Nós temos uma eleição agora e prefeitos são exatamente os líderes públicos que estão mais próximos das pessoas, por razões óbvias, são os gestores municipais, mas todos eles, ou pelo menos a maioria, vai enfrentar três coisas que mudam completamente o panorama de um gestor público. A questão fiscal hoje está muito mais apertada, ou seja, falta dinheiro no caixa das prefeituras. Ao mesmo tempo, eu tenho maiores demandas sociais, não só essas vindas da pandemia, mas já tínhamos demandas sociais maiores antes também, e temos um acompanhamento maior, mais dirigente por parte do público. Como é que está a gestão pública nesse momento para enfrentar não só o desafio em si, mas diante desta nova realidade? Bom, Piotr, primeiro é preciso lembrar que na crise todo mundo lembra que governo é importante, né? Todo mundo que critica a existência de governo chega na hora da crise e o governo é super importante porque ele, na verdade, é o que coordena todas as ações da sociedade civil para que nós possamos enfrentar esse momento tão delicado. Então, essas três questões que você colocou farão parte da realidade dos próximos prefeitos que assumirão o mandato a partir de janeiro. Então, vamos lá, vamos para a primeira questão. A questão financeira, nós precisamos ter os prefeitos se mobilizando, pressionando o Congresso Nacional a aprovar as reformas estruturantes do Estado, entre elas a reforma administrativa e a PEC emergencial. Sem essas duas reformas, não há como ser um bom gestor do caixa, porque Uhum. a despesa vai continuar crescendo mais que a receita e os prefeitos não vão fazer nada mais do que pagar a conta do setor público e ter pouquíssimo dinheiro para investir na sua cidade. Então, é urgente a aprovação da reforma administrativa e da PEC emergencial, para dar essa liberdade financeira, para desvincular verbas, para que os prefeitos possam ter algum recurso para administrar para as suas realidades locais. Então, esse é o primeiro Dávila, ponto. Né? só, Fala. pegando só esse primeiro ponto, você falou que se não houver reformas, dada a necessidade que você tem hoje no país, o gestor não vai ser gestor, ele vai ser apenas o administrador de contas da prefeitura. Fato é que a gente tem realidades hoje no país em que, na verdade, vai faltar dinheiro, inclusive para ser apenas esse gestor de pagamento de conta. Ele não vai poder apresentar tudo que ele apresentou na campanha, não vai ser factível, porque ele vai ter que simplesmente pagar contas que já estão ali prontas, porque a conta está vinculada, o gasto já é vinculado, enfim. Há noção clara sobre isso desses novos candidatos? Eu sei que vocês têm falado disso no Centro de Liderança Pública há muito tempo, mas tem noção clara acerca desse ponto? Olha, no Brasil a gente sempre tem a esperança de que o futuro será melhor. E a esperança que o futuro será melhor para eles é aumentar de novo a retomada da economia de alguma forma. Como a gente está numa recessão, se a economia crescer 2, 3 pontos percentuais, melhora um pouco a receita. Mas não vai livrá-los dos problemas estruturais. Por exemplo, me preocupa muito várias prefeituras no Brasil que ainda não apresentou a sua reforma previdenciária e administrativa da sua cidade. Então, precisa fazer, é urgente, não dá mais para postergar as reformas estruturantes. Então, aqueles que postergam essas reformas, achando que isso vai dar alguma folga de popularidade ou temor de greves locais, né? Esse é um problema, assim, tem de enfrentar. Portanto, a reforma federal, tanto a administrativa como a PEC emergencial e as reformas locais, o que o prefeito vem fazendo para estancar o crescimento das contas públicas, em termos de reforma administrativa, em termos de reforma previdenciária. E muitos prefeitos abandonaram isso. Agora, aqueles que realmente compraram essa briga, e aí prefeitos e governadores, os estados estão em outro patamar. Né? Deixa eu dar um exemplo, o caso do Espírito Santo. Você lembra Uhum. o governador Paulo Artung, que comprou a briga Sim. contra a polícia, uma greve desastrosa da polícia no seu estado, quando ele estava sendo operado aqui em São Paulo, no Einstein, né? Ele teve que voltar
voltar às pressas, mas enfrentou, peitou, e hoje é um Estado que está equilibrado, quando hoje 9 estados brasileiros já passaram o limite de suas despesas correntes líquidas, e se a reforma administrativa não for aprovada, os 27 estados estarão nessa situação em 2024. Ou seja, é urgente a aprovação das reformas, porque nós precisamos atacar um problema, né, Piotr? Ao contrário de outras épocas no Uhum. Brasil, é atacar o lado da despesa e não da receita, porque toda vez que tem uma crise no Brasil, aumenta imposto, tenta de alguma forma arrecadar mais, aumentar a arrecadação. Só que as empresas estão quebradas, mais de 700 mil negócios acabaram no país. Então, assim, não tem como extrair mais dinheiro, mais receita do setor privado. O setor privado está estrangulado pela maior recessão da história do país e por uma baixa atividade econômica. Portanto, nós temos de atacar o lado da despesa. Então, reformas têm que focar no lado da despesa. E despesa é, sim, fazer sacrifício no Uhum. setor público. Bom, como você falou de despesa, eu retomo então a minha pergunta inicial que eu acabei lhe interrompendo. Eu tenho, portanto, uma consciência pública que não dá mais para aumentar imposto, as pessoas não aceitam mais isso, ao mesmo tempo em que as demandas continuam mais fortes e um diligente acompanhamento público de como o prefeito ou o Isso. gestor, seja o governador ou o presidente da República, estão lidando com as contas públicas. Como é que isso vai continuar a partir de agora? Então, esse é o lado positivo da crise. O que ocorreu na crise é que, com essa cobrança maior da sociedade civil, o governo abriu-se para a sociedade civil. Então, foi buscar parceria no setor privado, no terceiro setor, para resolver os problemas emergenciais da pandemia. Então, começou a criar um outro diálogo entre setor público, privado e terceiro setor que nós não tínhamos no passado. Como você sabe, Piotr, existia muito preconceito, o setor público reclamava do setor privado, que só pensa em Sim. ganhar dinheiro, o setor... Então, existia um preconceito de ambas as partes. E a crise fez com que eles se reunissem numa grande coligação para resolver os problemas locais. Então, o que eu acho que vai acontecer depois dessa crise é que essas parcerias público-privado, concessão, vão continuar. E vão continuar com um engajamento maior da sociedade civil, entendendo que ela é, sim, responsável por ajudar a encontrar solução para os problemas locais. Não é apenas votar a meu dever cívico e deixar tudo no colo do prefeito. Não, agora haverá um engajamento cívico importantíssimo para resolver os problemas estruturais da sua cidade. Então, eu acho que isso mudou. Então, não é só uma cobrança do prefeito, é uma cobrança e uma vontade de participar ativamente da busca de soluções para os problemas locais. Dávila, você falou de a necessidade de fazer reformas. A gente teve durante décadas nesse país toda a tentativa de reforma, sobretudo da Previdência, porque a Previdência era uma reforma que mexia com a noção de futuro que as pessoas tinham, as regras que existiam quando elas entraram no mercado de trabalho ou quando entrariam no mercado de trabalho iriam mudar. Obviamente, isso mexe com a perspectiva de futuro das pessoas. O barulho foi insistente durante décadas no país, até que, depois de muita insistência, fazendo contas, as pessoas perceberam da necessidade da reforma da Previdência. A gente vai chegar nesse ponto de consciência também em relação aos gastos públicos do ponto de vista de reforma administrativa que você citou, ou qualquer outro tipo de verba que hoje está, por exemplo, na mão de determinado percentual vai para a educação. Eu me lembro, me permita contar uma história rápida aqui, o caso da prefeitura de Paulínia. Eu era repórter numa emissora de televisão em Campinas, e uma vez eu fui a Paulínia, que tinha Replan ali, então você imagina o orçamento da prefeitura. E o prefeito disse assim para mim, acho que ali na época obrigava 20% ou 25% aplicado em educação. Só que no caso dele, para uma cidade daquele tamanho, 25% do orçamento era uma enormidade de recursos. Ele falou assim, eu não aguento mais comprar computador para criança, porque está faltando criança, porque eu não tenho tanta criança na escola. Ou seja, é o tipo de percentual que não faz sentido dentro da nova lógica. Esse tipo de coisa vai ser percebido pela população, que não adianta falar, vamos dar 40% para a educação, sendo que há lugares que vai precisar de 10%, outras pessoas vão precisar de menos, outras pessoas vão precisar de um pouco mais. Esse tipo de percepção vai chegar ao público? Olha, Piotr, já está chegando por uma razão muito simples. Qual foi a narrativa que permitiu o Congresso Nacional a ter o respaldo popular para aprovar a reforma da Previdência? Foi a narrativa contra privilégios. As pessoas estão indignadas com privilégios no setor público. E a pressão contra privilégios é que acabou criando uma corrente na sociedade civil favorável
a reforma, dizendo assim, por que nós temos aqui que enfrentar recessão, perder emprego, reduzir salário, enquanto que a turma de lá tem um privilégio e o salário continua Sim, crescendo, os benefícios continuam crescendo muito acima do que nós recebemos. Então, o discurso do imensos. privilégio empurrou a reforma da Previdência e fez com que ela fosse aprovada. E o mesmo discurso aplica-se à reforma administrativa. No Brasil, o maior indutor de desigualdade social é o Estado brasileiro. A diferença de salário entre o Estado brasileiro, quem trabalha para o Estado e quem trabalha na iniciativa privada, é de 67% em média. Não existe nenhum lugar no mundo que tenha uma disparidade salarial tão grande do setor privado para o setor público. Geralmente, em outros países, é o setor privado que paga melhor que o setor público. Aqui não. O setor público paga 67% em média a mais do que o setor privado. Ou seja, ao descobrir que você tem quinquênios, triênios, benefícios, os penduricalhos, essa indignação com a população nesse momento, diz assim, olha, quem tem que fazer parte desse sacrifício nesse momento agora é o setor público, é eles que tem que fazer a parte deles, porque só toda vez que tem uma crise é só o setor privado que sacrifica. Então, assim, eu acho que esse discurso contra privilégio é uma coisa que vai ajudar muito na reforma administrativa. E a segunda coisa, e a importância dessa reforma administrativa que está sendo debatida no Congresso, é a valorização do bom servidor. O bom servidor precisa ganhar mais mesmo. O bom servidor, ele quer crescer na carreira por mérito e desempenho, e não por tempo de serviço. Porque hoje, como você sabe, o critério de ascendência na carreira pública é tempo de serviço. Então, o bom e o ruim vão chegar ao topo da carreira de qualquer jeito. Ou seja, isso é uma injustiça com o bom servidor público. Portanto, a pressão da sociedade hoje para ter serviço público de qualidade, valorizar bom servidor e diminuir essa gigantesca desigualdade que existe entre o topo do funcionalismo público e a média do setor privado, se tornaram insustentáveis com essa grande crise que nós enfrentamos da pandemia do coronavírus. Portanto, eu acho que a reforma administrativa vai ser aprovada assim. E, aliás, ela já está sendo aprovada em alguns estados. Nós temos o caso, exemplo, agora, o governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, aprovou a sua reforma Sim. administrativa, né? O governador Zema, em Minas Gerais, também vai colocar a reforma administrativa para votar agora. Ou seja, os governadores estão conseguindo o apoio popular, o apoio das assembleias legislativas, porque chega um ponto que não existe mais dinheiro para nada, como eu falei no começo, a não ser pagar folha de pagamento e benefício. E aí a arte de governar não existe mais, é a arte apenas de pagar contas, né? Dávila, vamos falar de um aspecto que se chama dinheiro carimbado, que é aquele garantido por lei, um determinado percentual, ou que vai para um fundo específico, e aí a gente discute a eficiência do gasto público, que as pessoas também estão começando a debater, e isso é um avanço gigantesco na sociedade brasileira. Mas quando qualquer pessoa fala sobre reduzir ou tirar a obrigatoriedade de se gastar em determinadas áreas, como, por exemplo, duas que são vitais e que têm apelo social gigantesco, educação e saúde, a discussão normalmente trava. Mas a gente sabe que educação e saúde têm muito desvio e muita ineficiência do gasto público. Como é que eu começo a mexer nessa discussão para que as pessoas compreendam que o gestor, se ele tiver a melhor novidade do mundo para gastar esse dinheiro, ele não pode aplicar essa competência particular dele, porque o dinheiro já está carimbado e normalmente já está identificado para onde tem que ir, como tem que ir. Ou seja, eu não mexo na qualidade do serviço. Como é que eu amplio esse debate para que as pessoas compreendam que, às vezes, desvincular é muito melhor do que garantir uma obrigatoriedade que hoje gera ineficiência? Com certeza, Piotr. É interessante esse ponto, porque, no fundo, qual é o medo que as pessoas têm de desvincular? É que vai cortar drasticamente o dinheiro para a educação e para a saúde. Sim. Ah, vão gastar mais com a folha. Mas o que eu acho que nós precisamos fazer é começar a colocar teto. Teto, olha, o funcionalismo público tem que representar tanto do seu gasto público. Não pode representar 70% da folha, 60% da folha, como é o caso hoje, né? Então, nós Isso precisamos traria começar transparência. transparência. Nós vamos Sim. falar, olha, nós estamos gastando 60, olha hoje, o teto é 60% da receita corrente líquida que você gastar com gente e benefício social. É uma loucura. Então, assim, outra coisa importante, outro critério importante para saber se esse dinheiro público está sendo bem gasto. O Brasil gasta mais do que a média dos países da OCDE com educação, ou seja, 6% do PIB. Agora, quando você vê quanto chega no aluno, nós somos dos piores. Por quê? Porque esse dinheiro se perde no custeio da máquina.
Então, é benefício de professor, professor se aposenta com 40 anos, é salário. Então, assim, a conta que nós temos de fazer é quanto que está sendo gasto por aluno, porque aí sim eu sei que está chegando dinheiro na ponta e isso está fazendo um benefício para esse aluno melhorar ou não. Segunda coisa, enfrentar os reais problemas. Nós temos de valorizar a carreira do professor, Piotr. Não tem nenhum país do Uhum. mundo que fez uma transformação na educação, como é o caso do Brasil, que geralmente são os que não entraram nas faculdades que desejavam entrar, que acabam escolhendo o magistério. Não, o magistério tem que ser, é vocação, tem que ser os melhores alunos. Todos os países que melhoraram a qualidade do magistério tiveram saltos incríveis na educação. Então, nós precisamos melhorar a qualidade do magistério, nós precisamos desvincular verba, precisamos focar quanto o aluno, esse dinheiro está chegando no aluno na ponta, para nós começarmos a fazer essas mudanças estruturantes no Brasil. Então, assim, eu concordo com você. Esse critério genérico de que temos que gastar 20%, 25% com a educação, mas não ter o critério como esse gasto é feito, se é comprando mais computador que não precisa, ou dando aumento para o professor ou benefício, não, isso não pode. Tem que ser, nós temos que entender qual é a eficácia do gasto público. Nós, no Brasil, nós não mensuramos nenhum programa público pela eficiência e eficácia do gasto. Por exemplo, um indicador que nós poderíamos ter, o PISA. Então, assim, nós queremos estar entre os 20 melhores países do PISA em 15 anos. O que a educação está fazendo todo ano para que nós possamos melhorar o desempenho dos nossos jovens no PISA? Então, nós precisamos começar a ter métricas. Sem métricas, nós não sabemos se estamos andando para frente ou para trás. Então, eu acho que nós temos que pegar essas métricas internacionais, porque e aí, óbvio que os Saresps, os Enems da vida ajudam, mas precisa estar atrelado com uma métrica maior para ver se nós estamos evoluindo ou não. E fazer as correções e os erros. Portanto, eu acho que tem que desvincular a verba, mas mais importante, nós precisamos criar mecanismos para mensurar a qualidade dos programas públicos, porque isso permitiria fechar vários programas que continuam a receber dinheiro público e que não fazem o menor sentido. Eu vou dar um exemplo aqui para você, Piotr, que você Uhum. é repórter de tantos anos e conhece. Até hoje, no orçamento nacional, existe verba voltada para a lei da informática. Você acredita? Nós Lei da ainda temos a lei informática? daquela dos anos 80 continua a receber recursos do Pois é. orçamento público. É um verdadeiro absurdo. Então, entendeu? Tem, Então, tem, assim, são tem, tem coisas verba que... carimbada para isso, Dávila? Claro, tem lei de informática, continua a receber, porque nunca teve alguém que apresentou um projeto de lei e falou assim, gente, essa lei é um absurdo, vamos acabar, vamos revogar essa lei. Como a lei não foi revogada, continua a receber benefício. Então, assim, é um absurdo. O Brasil gasta bilhões, centenas de bilhões de reais por ano com programas que não funcionam. Se nós tivéssemos uma forma criteriosa para avaliar esses programas, fechasse esses programas, daria para aumentar substancialmente o orçamento dos programas que funcionam. Eu confesso a você que eu estou assustado com essa história de que tem lei ainda para levar dinheiro público para a lei criado lá pela lei da informática dos anos 80, que é um assunto que eu imaginei que já tinha sido superado. Não, não foi superado. Do ponto Não, de vista legal, não, não foi. não, porque a lei não foi revogada, então continua a receber. É um Da- absurdo. Daí a necessidade de reformas. Você falou de reformas, claro, nós temos uma Constituição que vem lá de 88. Esses dias eu entrevistei aqui o ex-ministro Delfim Neto e ele inclusive fez ali um meia-culpa. Ele diz assim, nós lá em 88 decretamos que todos os gestores públicos do país seriam incapazes de administrar o dinheiro público, porque a Constituição criou tanta trava para se gastar o dinheiro público, pode ser, obviamente, aquele era um novo momento do país. Você acha que a gente resolve isso só com as reformas ou essa discussão que começou a surgir agora da possibilidade de se fazer uma nova Constituição? Aliás, não é de agora, vez ou outra esse assunto entra em pauta, mas depois ele desaparece. Só com reformas é suficiente para se ter uma Constituição mais conectada com a contemporaneidade? Olha, Piotr, em 1990 eu escrevi meu primeiro livro que chamasse Brasil, uma democracia em perigo, e eu já dizia que o erro que a Constituinte fez foi criar uma Assembleia Constituinte. O que precisava ser feito era o projeto inicial do deputado Ulisses Guimarães, que era uma comissão de notáveis que Uhum. ia escrever a Constituição, o Congresso ia apenas votar sim ou não. Mas no momento que você transforma todo parlamentar num constituinte, vai sempre ser um desastre. Não tem nenhuma Constituição boa no mundo que foi escrita dessa forma, por 513 parlamentares e mais 81 senadores. Então Sim. você pega assim, a Constituição do Japão
foi feita pelo general MacArthur, quando ocupou o Japão. E é a Constituição que vale até hoje no Japão e nunca teve uma emenda constitucional. É escrita pelo general MacArthur. A Bom, então o Constituição tempo não hoje, é problema, porque você falou do General MacArthur, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, então. Segunda Guerra Mundial, em 48 foi o MacArthur que A escreveu a nossa é muito Constituição mais japonesa. recente que isso, poxa, é de Você vê? 88. Ou, por exemplo, a Constituição em vigor hoje na França foi escrita praticamente pelo De Gaulle, em 1958. Então, assim, Constituição é um assunto para técnicos, não é um assunto para popular e parlamentar ficar dando palpite, porque eles não têm ideia. Porque o que acontece, se nós tivermos uma nova Assembleia Constituinte nas mesmas regras que foi 88, eu receio que a Constituição vai ser pior ainda, porque o parlamento hoje, a meu ver, é pior do que a qualidade do parlamento de 88. Em 88 já havia figuras notáveis, estava lá o Roberto Campos, Afonso Arinos, o próprio Ulisses, era outro nível. Então, acho que vai piorar, a não ser que nós criarmos uma comissão de notáveis eleita pela Câmara e pelo Senado, que terá a incumbência de escrever essa Constituição e o Congresso apenas vota sim ou não. Mas não é esse o plano da maioria das pessoas quando eu escuto isso. É fazer uma nova Assembleia Constituinte. E aí eu acho que vai aumentar a insegurança jurídica no país. Portanto, do jeito que nós estamos hoje, acho que a coisa mais importante é nós realmente aprovarmos as emendas para suprimir assuntos da Constituição, por exemplo, reforma administrativa, esse é um dos grandes assuntos. Que assuntos, por exemplo, gestão de carreira, nós temos de tirar da Constituição para voltar para a lei ordinária. Isso não é assunto constitucional. Então, Sim, eu claro. acho que eu estou mais na linha de revogar coisas, tirar coisas da Constituição e transformar em lei ordinária. Acho que essa é uma reforma mais factível e melhor para o Brasil do que escrever uma nova Constituição nesse espírito de convocar um Congresso Nacional para fazer essa redação. Davi, como é que você tem visto esse movimento? Eu sei que você acompanha muito o Congresso, entre o desejo de protagonismo do Congresso em fazer reformas, o que não acontecia nos últimos anos, diga de passagem, a iniciativa sempre era do Executivo, que tinha que convencer, e os convencimentos para qualquer mudança na Constituição, mesmo aprovação de leis, a gente sabe no que deu, aquele tipo de democracia cooptativa, ou seja, não foi exatamente dos melhores meios, mas enfim, eu tenho hoje um executivo que foi eleito dizendo que queria fazer reformas, mas eu tenho também um legislativo disposto a fazer reformas. Como é que você tem visto isso e como é que está andando exatamente todos esses projetos de reforma? Porque não raro eles são lentos, mas a gente tem uma pressa, e a pressa do cidadão brasileiro hoje, que sempre foi muito grande, ficou um pouco maior. Porque, claro, que pesa ao longo do tempo todos os solavancos econômicos, os problemas, e o Brasil parece que nunca está pronto para, digamos, a conseguir pavimentar o caminho, o próprio caminho para o futuro. Como é que você tem acompanhado isso? Tem havido avanços concretos, reais, além dessas reformas as quais a gente já viu aprovadas, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, mas essas outras propostas de modernização do país têm andado? Olha, tem andado, e aí é muito isso a liderança do deputado Rodrigo Maia na Câmara. O senador Alcolumbre também puxa, mas menos, ao meu ver. Acho que o Rodrigo Maia, que tem hoje um protagonismo muito grande, em mobilizar o Congresso, a opinião pública, e muitas vezes com o governo jogando contra a reforma, né? Então, assim, tem coisas importantes. A reforma tributária que o governo disse que ia enviar demorou quase 2 anos para enviar a reforma tributária. A reforma Uhum. administrativa, que também ia ser enviada, não foi enviada. Então, assim, e o Congresso continua seguindo esse protagonismo. Agora, duas coisas que, a meu ver, mudaram a percepção do Congresso. Primeiro, é a opinião pública. A opinião pública no Brasil hoje realmente está pressionando, fiscalizando. Olha, eu estava outro dia comentando com os jovens aqui o que surgiu de aplicativo para fiscalizar e monitorar o trabalho de Sim. parlamentar. Tem o Olho no Voto, tem o Ranking dos Políticos, tem o Politize, tem várias iniciativas que mostram assim, a sociedade civil se mobilizando para monitorar e fiscalizar o trabalho. Isso é muito importante, porque isso coloca uma pressão em cima do parlamentar, né, que o obriga a responder aos anseios da população. O segundo ponto importante é que a maioria dos parlamentares hoje passaram por cargos no executivo. E isso faz toda a diferença. Sim. Você ser senador e sentou na cadeira de governador e viu que alguma coisa está difícil e que é preciso fazer algumas mudanças estruturantes, senão se não consegue governar, ou como vários deputados passaram pela cadeira de prefeito. Então, essa experiência no executivo
quando é trazida para o legislativo, isso também ajuda a aumentar esse senso de urgência e que nós temos de resolver determinados problemas. Então, eu sinto que esse histórico dos parlamentares, com algum tipo de experiência em gestão pública, com a pressão da opinião pública, principalmente a sociedade civil organizada, porque nós víamos a sociedade civil se organizando, direto já, impeachment, mas reforma é um trabalho muito menos glamuroso e dá muito mais trabalho, porque você tem que realmente ficar em cima, quem é o deputado na comissão, quem é o deputado que é o relator da matéria, quem é o presidente. Então, eu acho super importante essas iniciativas de mobilização de sociedade civil. Nós mesmos, no CLP, lançamos um movimento recentemente, Unidos pelo Brasil, com 25 projetos de lei, e assim, você vê mais de 20 instituições trabalhando com a gente, ajudando a empurrar essas matérias. Então, só por exemplo, a Endeavor nos ajuda com a reforma tributária, o Trata Brasil nos ajudou muito com a questão do saneamento básico. Então, você vê essa sociedade civil organizada ajudando a empurrar as matérias, fornecendo dados, informação, esclarecimento. E a participação da sociedade civil tem uma outra coisa muito importante. Ela tira de cima do deputado a pressão de que isso aqui é iniciativa privada querendo aprovar essa matéria para beneficiar somente o setor privado. Não, quando é sociedade civil, somos todos nós cidadãos. E isso tem uma neutralidade importante nesse processo de convencimento dos parlamentares. É aquela coisa, se você quer que um deputado se mexa, dê suporte a ele, porque senão ele vai ficar refém daquele grupo mais pragmático, para usar uma expressão no pior sentido que É pode isso ser a mesmo. expressão pragmatismo, de quem obviamente o elegeu, que está querendo fazer alguma troca de favores. É esse suporte que a sociedade está dando agora ao Congresso e obviamente faz com que o Congresso tenha que lhe dar respostas e respostas qualificadas. Exatamente. Números, dados, esclarecimentos, mostrar o sentido prático, qual é o efeito. Por exemplo, esse trabalho que nós fizemos no Unidos pelo Brasil, se aprovar as 25 reformas que nós sugerimos e as 2 reformas que já estão tramitando no Congresso, a tributária e a administrativa, o Uhum. PIB brasileiro pode crescer 11,35% já em 2024. Ou seja, então o parlamentar olha isso e fala, olha, vale a pena nós votarmos isso, porque nós vamos já colher o benefício disso na nossa eleição de 22. Então, junta o interesse da sociedade com o interesse do parlamentar, que é genuíno de se reeleger, com uma pauta positiva de geração de emprego, crescimento e investimento privado. E isso ganhou uma velocidade própria dentro do Congresso. Você fez menção ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso está tendo, ele está conseguindo, digamos, juntar as forças políticas do Congresso, porque se tem uma coisa que você aprende cobrindo o Congresso se os líderes não se juntarem na proposta, a coisa não anda. Basta um líder começar a provocar atrasos e aquilo começa a ganhar um tempo próprio que não faz andar a pauta do tempo que você realmente precisa que ela ande. Isso ele está conseguindo juntar esses líderes do Congresso para fazer andar essas propostas? Porque desafio Olha, nosso é fazer crescer a economia, né? é verdade. Mas está pela seguinte razão. Eu acho que é unânime hoje, Piotr, que o jeito de fazer a economia retomar no curto prazo no Brasil é investimento em infraestrutura. Então, nós precisamos investir em saneamento, em estradas, em portos, aeroportos. Então, como o investimento em infraestrutura tornou-se assim o grande catalisador do investimento privado e da geração de empregos, e aí eu vou dar só um exemplo concreto para ver como que esse impacto é grande, nós acabamos de aprovar o marco do saneamento básico. Só o saneamento básico, para universalizar o saneamento até 2033, que essa é a meta do marco, nós vamos ter de gerar 700 bilhões de reais em investimento e mais de 800 mil empregos. Então, é uma quantidade astronômica de dinheiro que vai movimentar principalmente as economias locais. Então, a mesma coisa nós temos que fazer com ferrovia, com energia elétrica, e por isso que esses projetos estão andando. O projeto de lei das ferrovias está andando, o projeto de lei da energia está andando. Então, os projetos estão caminhando numa velocidade, eu digo assim, até surpreendentemente positiva, porque começam a entender que o único jeito de desatar esse nó de uma recessão e de uma taxa recorde de desemprego é o investimento em infraestrutura. E investimento em infraestrutura tem uma condição sine qua non para vir ao Brasil, Uhum. é segurança jurídica. Enquanto nós não tivermos segurança sobre contratos, ninguém vai fazer investimento de longo prazo no Brasil, como aconteceu recentemente, que foi péssimo para o país, o encampamento da linha amarela no Rio de Janeiro, um verdadeiro absurdo
conduzido pelo prefeito Crivella, que, na verdade, derrubou os pedágios, acabou com um contrato em vigor e que acabou passando um péssimo exemplo para os investidores de infraestrutura no Brasil. Essas coisas não podem acontecer. E a justiça está demorando muito para resolver esse impasse. Então, são esses sinais negativos, Piotr, que atrapalham mais do que o andamento das matérias no Congresso. Dávila, isso me dá argumento para a minha última pergunta. Onde entra o STF nessa história? Porque o STF revê posições dele próprio com muita frequência, o que é uma fonte geradora de insegurança jurídica gigantesca, até porque vem do próprio Supremo Tribunal Federal, a última corte do país, a corte mais importante. O nível de judicialização de qualquer discussão hoje no país se tornou imenso, até porque o STF aceitou um protagonismo que, do ponto de vista constitucional, não poderia ser dele. Como é que entra o STF nessa história da insegurança jurídica e, claro, para tentar reduzir a insegurança a ponto de favorecer o crescimento econômico do país, socioeconômico? Você tem toda a razão. Hoje, um dos maiores indutores de insegurança jurídica no Brasil hoje é o judiciário, com decisões monocráticas, com revisão de entendimento de lei passada. Imagina, você hoje tem um entendimento da lei completamente diferente do que 10 anos atrás. Se seu contrato está lá, você é penalizado por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, que está vigorando por causa do entendimento diferente. Isso é um verdadeiro absurdo. A outra coisa no judiciário é que os órgãos de controle e fiscalização passaram a ser órgãos praticamente legislativos. O coitado do prefeito, se pergunta para ele assim, ele fala assim, quem é o seu maior adversário hoje? Ele fala, não é a oposição, é o Ministério Público, porque eles parecem que governam a cidade. Eu ganho a eleição, mas quem governa é eles, porque tudo eles querem impugnar, impedir. Então, assim, nós temos sim um problema muito sério. E só para dar um número para ilustrar o tamanho dessa judicialização, primeiro, o Brasil é recordista mundial em judicialização. Só em questão tributária, quase 70% do PIB é judicializado. Nós temos 5 trilhões de reais parados na justiça. Você imagina nesse momento de crise, você pegar 5 trilhões de reais, Piotr, e jogar na economia e investimento. Dinheiro paralisado por disputas judiciais de questões tributárias. Ou seja, é um verdadeiro absurdo. Nós estamos afugentando investidor, nós estamos impedindo que esse capital imobilizado possa voltar para investimento e geração de emprego e riqueza no país por causa dessas picuinhas da judicialização. Ou seja, nós precisamos enfrentar essa questão judiciária no Brasil, porque sem isso, por exemplo, você sabe muito bem, para você conseguir uma licença ambiental, você vai abrir uma estrada, alguma coisa, pode demorar anos. Isso inviabiliza qualquer investimento. Então, a justiça precisa entender que ela tem que ser aliada do país, do povo e do crescimento, e não se tornar, na verdade, um feudo que acha que é o árbitro final sobre todas as questões do país, da mais pequena à mais importante. Portanto, eu concordo com você que nós precisamos enfrentar essa insegurança jurídica fazendo uma reforma profunda no judiciário. Dávila, não é a última pergunta, agora sim, porque você me provoca um outro questionamento. Já que a moda é falar de vacina, tem vacina por excesso de protagonismo dos poderes, e a gente tem visto isso no judiciário com uma frequência gigantesca. Tem no executivo, sim, tem no legislativo, mas o judiciário tem sido campeão em manias de protagonismo. Tem vacina contra isso? Porque, obviamente, se eu tenho um acompanhamento público mais diligente em relação ao que o Congresso faz, ao que o Executivo faz, esse acompanhamento diligente parece que é limitado quando se refere às cortes de justiça do país, porque aí o juiz se coloca num patamar de que estou aqui porque a lei me colocou, enfim, eu só sigo a lei, e isso parece ser inatingível do ponto de vista de pressão pública. Tem vacina para esse tipo de protagonismo judiciário que faz com que, por exemplo, a insegurança jurídica aumente e gere justamente o problema de não investimento num país que precisa de investimento? Com certeza. E nós temos que começar por todas essas reformas. Por exemplo, a reforma administrativa, o Uhum. judiciário tem que enquadrar, sim. Por que o judiciário tem 60 dias de férias quando todo funcionalismo tem 30 dias de É férias? Por que surreal. tem direito? É surreal. Então, assim, nessas histórias, nós precisamos ter um regime jurídico único para o funcionalismo público. E, no fundo, nós temos isso na lei, escrito na lei, mas aí cada carreira cria a sua própria regra e, portanto, criam todas essas distorções. Então, eu acho que nós temos que ter coragem para enfrentar isso. Agora, você sabe muito bem que, infelizmente, por causa do passado de campanhas eleitorais e tal, muitas vezes o parlamento tem medo de
peitar o judiciário de reavivar determinados processos que possam acabar em cassação de mandato de parlamentares. Então, assim, tem um problema, assim, medo de enfrentar o judiciário, porque pode haver algum tipo de retaliação. Mas o fato é que nós temos de pensar nesse momento no país. E o país precisa da segurança jurídica, porque senão nós não vamos conseguir retomar o crescimento e o investimento privado e a geração de empregos. Então, assim, nós temos de ter coragem. E eu acho que a coragem vai começar a aparecer nesses pequenos detalhes, né? Vamos ver na reforma administrativa como um primeiro ponto importante, e acho que nós temos de pensar muito a questão orçamentária do judiciário. Isso não pode estar dissociado. Essa é uma conta que não está vinculada e que deveria ser vinculada, Sim. porque o judiciário não pode determinar o aumento do salário do juiz e mandar o governador pagar, e o governador tem que tirar dinheiro da educação para pagar salário de juiz, porque agora mesmo acabaram de criar o Tribunal Regional Federal em Minas, no meio de uma pandemia. Mas combinou isso com o governador? Onde é que sai o Sim. dinheiro? Então, nós precisamos ter um pouco mais de juízo com o dinheiro público. E eu acho que nós precisamos encarar isso com essas reformas pontuais. Mas tem um bom caminho aí de leis, inclusive no nosso projeto, lá um dos 25 projetos de lei, é justamente essa ordenação da segurança jurídica. Aliás, um projeto que é de autoria, do apoio do Carlos Ari Sunfeld, que é certamente uma das pessoas que é um grande nome nessa área do direito administrativo público. Luiz Felipe Dávila, cientista político, fundador do Centro de Liderança Pública. Dávila, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender aqui no Pensando Brasil, viu? Muito obrigado, Piotr. É sempre um prazer estar aqui e com todo o seu público do Pensando ao Brasil. Nós precisamos continuar pensando ao Brasil e descobrir soluções concretas para os problemas do Brasil. Conte comigo. Obrigado, Dávila, uma vez mais. Até mais. Até mais.